Bom dia, bem-vindo ao Sobral Neném. E hoje nós voltamos nossas atividades com a aula de linguagens do professor Vicente. Uma salva de palmas para o Vicente. Bom dia, bem-vindo ao Sobral Neném. E hoje nós voltamos nossas atividades com a aula de linguagens do professor Vicente. Uma salva de palmas para o Vicente. Em primeiro lugar, um comentário rápido sobre a parte de redação, tá bom? Bom dia. Vocês entregam redação regularmente, é feita a correção e, é claro, a gente fica sabendo como vocês estão, qual a melhor competência, em que vocês estão piores, e geralmente as informações giram em torno de duas coisas. Uma é a competência 1. A competência 1 lida diretamente com a gramática, com o conhecimento de gramática. Isso não nos assusta, já é esperado que o aluno que faz redação, que ele não tenha um domínio muito bom da competência 1. Tanto que é a competência com a qual vocês vão lutar até o final. Quando vocês conseguirem um padrão de texto é quando você faz uma redação e ela cai sempre na mesma casa decimal. Você leva, aí é 740, aí faz outra redação, 760, aí faz outra, 720. É um padrão, pode olhar. Porque tem gente que não observa isso. O que você tem que descobrir? Descobrir o que está errado para ir para a próxima casa decimal. Pode olhar. É dessa maneira. Geralmente é gramática. No entanto, quando a nota é 700 e alguma coisa, não é só gramática. O que está acontecendo? Exatamente o que está acontecendo aqui agora. Repertório cultural, que é a questão da argumentação, de ter o que dizer, de ter conteúdo, repertório cultural e gramática. Pronto, essas são as duas coisas, ok, que estão acontecendo basicamente na redação de vocês. Então, tem que cuidar disso. Tem que cuidar disso, principalmente da gramática. Eu não sei o que é que motiva vocês, eu não sei. Para estarem aqui sábado de manhã, eu não sei, tá bom? Da gramática. Eu sei o que me motiva. Beleza? Então, ache uma razão para isso, tá bom? Ah, é porque eu quero passar. Querer todo mundo quer. Eu conheço um monte de gente que quer. Aqui tem gente que quer passar no vestibular. Lá no pé da serra tem gente que quer passar no vestibular. Em cima da serra tem gente que quer passar no vestibular. Do outro lado da serra tem gente que quer. Eu acho que até dentro da serra tem gente que quer passar no vestibular. Então não basta querer. Tem que querer muito. E é esse querer muito que faz você pegar o livro enorme do Diego e tal e ler e melhorar. É a partir desse esforço que vem o resultado. Se você acha que o lance é só isso aqui, eu já lhe dou o resultado. Você não vai passar. Pronto. É tão simples. Nem venha mais não. Pronto. Se você acha que o lance você não faz outra coisa a não ser investir nisso aqui. Você vem para cá e acha que é o suficiente. Não vai rolar. Não vai rolar. Acabou. Então, tem que ter algo a mais. Quando eu quero aprender alguma coisa, não vai rolar, acabou. Então, tem que ter algo a mais. Quando eu quero aprender alguma coisa, não vai rolar, acabou. Então, tem que ter algo a mais. Quando eu quero aprender alguma coisa, não vai rolar, acabou. Então, tem que ter algo a mais. Quando eu quero aprender alguma coisa, não vai rolar, acabou. Então, tem que ter algo a mais. Quando eu quero aprender alguma coisa, não vai rolar, acabou. Então, tem que ter algo a mais. Quando eu quero aprender alguma coisa, não vai rolar, acabou.
Eu me dedico durante 2 horas. Como eu sou uma pessoa que trabalha, porque tem gente que pergunta se a gente só dá aula, como se dar aula não fosse um trabalho. Né? Como eu sou uma pessoa que trabalha, eu estudo de 12 às 2. 10 horas, 10 e meia eu estou em casa e tal. Tomo um banho e tal, e durmo 12 às 2. Acordo meia-noite. Como é que pode a pessoa cansada dorme durante 1h30? Eu tenho disciplina, eu não sei você. Eu sei o que eu quero, eu não sei se você sabe o que você quer. Eu durmo durante 1h30, acordo de novo, tomo banho, faço um café, ok? E vou estudar de 12 até 2 da manhã. Depois eu durmo durante 4 horas e acordo às 6. Eu sempre estudo de 2 horas até 2 da manhã para aquilo que eu quero aprender com silêncio e tudo mais. Todo mundo está dormindo. E eu me lembro que tinha ao lado da minha casa uma árvore que ficava só batendo na janela, dava o vento e batia na janela, mandei cortar. Eu não quero zoada, não quero perturbação quando eu estou estudando. Mandei cortar. Professor, você mandou cortar uma árvore. Passar no vestibular para mim era mais importante do que a árvore. Cortei a árvore, acabou. Eu não quero zoada, não quero perturbação quando eu estou estudando. Mandei cortar. Professor, você mandou cortar uma árvore. Eu não sei como é que você faz, o que é que você quer. Eu sei de mim. E aí eu vou e falo dessa experiência e você faz o que você quiser. Como diz o nosso avô, numa linguagem boa do sertão, porque o meu avô era do sertão, você deve se exemplar. Tem esse negócio de mentir, exempla, cão. Era desse jeito que eu falava comigo. Né? Então, pegue as coisas como exemplo. Beleza? A partir de agora, fiquem cada vez mais ligados na questão desse resultado de redação que está saindo. Descubra se é gramática, geralmente vem pontuado lá, e vá estudar gramática. Repertório cultural. Repertório cultural é tudo. Tudo que acontece em sala e muita gente não lembra dessa novidade. O principal conteúdo que você coloca nas redações vem de onde? Da internet. É bom nem confiar. Ainda mais que é um tema de redação próprio para esse ano, que é fake news. É melhor nem confiar no que vem da internet. É bom nem confiar. A não ser muito bem filtrado, muito bem analisado. Então, qual é a coisa mais confiável que tem para você colocar nas redações? As aulas não tem argumento melhor do que o que vem da boca dos professores. Porque o que eles estão dizendo ali é verdade e acabou. Não tem argumento melhor do que o que vem da boca dos professores. Porque o que eles estão dizendo ali é verdade e acabou. Não tem argumento melhor do que o que vem da boca dos professores. Bom dia. Porque o que eles estão dizendo ali é verdade e acabou. Não tem argumento melhor do que o que vem da boca dos professores. Bom dia. Porque o que eles estão dizendo ali é verdade e acabou. Não tem argumento melhor do que o que vem da boca dos professores. Bom dia. Porque o que eles estão dizendo ali é verdade e acabou. Não tem argumento melhor do que o que vem da boca dos professores. Bom dia. Porque o que eles estão dizendo ali é verdade e acabou. Não tem argumento melhor do que o que vem da boca dos professores. Bom dia.
faz. E aí, o que eu lhe digo? Bem feito. Só isso. Ah, professor do senhor, eu sou do mal. Faz. Entendeu? Tem frescura comigo, não. Eu não sou o professor da hipocrisia. Tá entendendo? Só isso. Ah, eu adoro meus alunos. Todos os alunos eu amo. Amo não! Ora mais. Eu gosto do aluno que escuta o que eu estou dizendo e faz. Tá entendendo? Ah, eu adoro. Ok? E o que não está nem aí, que não quer fazer, eu também estou nem aí para ele. Ora mais. Eu gosto do aluno que escuta. Então, começa a pensar da forma mais séria. Como realmente deve ser. Eu também estou nem aí para ele. Já tenho que ficar com esse negócio aqui. Agora eu vou passar isso aqui também. Da forma mais séria. Ok. Vê se eu consigo. Deve ser. Bora lá. Então, tenho que ficar com esse negócio aqui. Agora eu vou peguem a redação, mandem para a plataforma. Aí tem gente lá para corrigir e devolver. Bora lá. Aí anotem em que você está falhando, em que você está fraco e vai cuidar. E vai cuidar para melhorar. E é um trabalho constante. E é um trabalho constante, não para não. E vai cuidar. Ok? Pode olhar. Férias, né? Deve ter alguém descansando bastante. São os que não vão passar. Olha como é tudo certinho. São os que não vão passar. E tem o pessoal que está de férias e está fazendo redação. E está estudando nesse momento. E está ouvindo alguma palestra e está na internet. Está estudando. Porque é tão pouco tempo. Você tem ideia de quanto é que está faltando para a sua prova? Dias. Porque é tão ok? O mês que eu estou, eu nunca conto. Então só falta agosto. Medicina, direito. O pessoal quer curso de ponta, tal, e tem problemas com redação, ok? O Redaself tem um curso, é uma plataforma, mas tem um curso presencial. Funciona na escola que é parceira da gente, que é lá no Luciano Feijão, mas é aberto à comunidade. Então qualquer pessoa pode participar. Em agosto, lá pelo dia 15, começa o módulo 2 do curso de redação. Okay? Nossa aprovação é em média 90%, então é muito boa. Okay? Então se você tiver problema com redação e você quer um curso desse, que você precisa no mínimo 900, tá bom? Tem esse curso. Depois você pega informações com a Nicaele, lá frente, ela vai fazer uma lista de quem tem interesse aqui, e a gente vê um desconto mais generoso para quem é do Sobral no Enem, ok? Então, quem tiver interesse e realmente quiser essa aprovação e está faltando redação, ok? A gente tem uma turma especificamente para isso. Conversa com a Nicaele, dá o nome lá, diz que tem interesse, aí eu vou e mando todos os contatos e qual o preço que é alterado para vocês. Beleza? Coisa boa. Vai ser qualquer desconto não. Interessante, então anotado aí, bora lá. Começa em agosto, agora a gente vai. Coisa boa. Eu chego aqui hoje, dei uma olhada na sua apostila, Modernismo, Geração de 30. E aí? Começa em agosto, agora a gente vai. Você sabe se situar?
cabeça o texto, mas ela tem o contexto. Ela sabe que existe um autor e sabe a época dele. Aí ela lê o texto e sabe as características daquele autor e daquela época. São as escolas literárias. Pois nossos alunos, de forma geral, quando eu digo nossos, é Ceará, Brasil, são péssimos nisso. Não conseguem guardar a sequência das escolas. Se não conseguem sequenciar, imagine quando a pessoa pergunta assim aleatoriamente. Então, quando é que você está bom nesse lance do Enem em linguagens e códigos literatura? Quando eu digo assim, ó, José de Alencar, aí você me responde a escola, qual é? E aí? É você mesmo. E aí? E aí nada, né? Quando eu te digo assim, ó, Olavo Bilac. E aí, pensei na cara que ela fez, foi tipo de remédio. Remédio ruim, azedo. Pronto, eis a resposta. É que tá. Então, um conselho que eu lhe dou, seja capaz de conhecer as escolas e saber a sequência. Professor, mas é muito autor? Não é. Porque para o Enem, são os clássicos, quer dizer, o principal autor de cada época. Compreendendo isso, ajuda a comparar com outros autores, porque uns imitavam os outros. Então, eu preciso saber os químicos, inseto. Você consegue saber os gases nobres, os gases pobres, os de classe média, mas não consegue literatura. Ah, então pronto. Então você não quer mesmo. Vou colocar aqui um slide de revisão, só para você saber onde é que nós estamos, para se situar. Beleza? Bora lá. Onde é? Para cá? Desse lado. É aqui? Beleza. Nossa história literária começa em 1500, confere? Acharam o Brasil, invadiram o Brasil, seja sempre crítico. Roubaram o Brasil, mataram índios, pronto. 1500, chama quientismo. Características, ó. Literatura informativa e jesuítica. Então, umas feitas pelos navegantes, as outras feitas pelos padres. Aí lá vem 1600, ó. Vá pelo século. Um é quinhentismo, o outro é seiscentismo. Só que o nome é barroco. E o barroco é a estética dos conflitos, do bem e do mal, do certo e do errado, Deus e o diabo, carne e espírito. Gregório de Matos e o Aleijadinho, que é o artista da época. Característica do barroco, pode olhar. Sempre a questão do paradoxo. Qual é a próxima? Conseguem? Isso. Aqui tem a arte barroca, uma das características. E por que eu boto arte? Porque cai na sua prova. Cai na sua prova a arte. Por que aquela pintura ali, que tem um velho sendo crucificado, por que ela é do barroco? Dois motivos, né? Primeiro, porque é um tema religioso. Aquele velho ali é Pedro. O outro, por causa do jogo de claro e de escuro. Porque essa dicotomia, esse paradoxo é comum no barroco. Então, tema religioso e oposição. Arcadismo, 1700. Por que o Tiradentes está ali? Contexto, por causa da revolução, perdão, não é nem revolução, a conjuração, por causa da conjuração mineira. Um dos primeiros momentos que o Brasil quer se tornar independente. E ali é o Napoleão Bonaparte, naquele cavalo. E o que tem a ver? Vai invadir Portugal e a família real vem para cá. Aí chega a outra escola. Características do arcadismo, qual é a próxima?
Se eu estou em 1700, arcadismo, qual é a próxima? Romantismo. A arte clássica, qual a diferença da arte do arcadismo para a arte do barroco? Você lembra que lá no barroco tinha São Pedro e tinha Jesus carregando uma cruz? Então é arte o quê? Pagã ou cristã? Cristã, e agora? Procure Deus. Procure Deus. Não tem Deus, tem deuses. Não tem céu, o nome é Olimpo. Então isso aqui é a arte pagã, ó, e politeísta, arte clássica. Homero, Platão, Sócrates, é isso que vai aparecer nessa arte. Ali é Sócrates, ó, que vai tomar a cicuta e morrer porque está influenciando os jovens. Aqui é Olimpo, e aqui eu tenho Homero, Ilíada e Odisseia, só existe por causa dele. Romantismo. Me dê um motivo para esse quadro ser do romantismo. O isolamento. O ser humano romântico, ele é adaptado ao mundo ou inadaptado? Ele é inadaptado, ele não quer o mundo. Por quê? Porque o mundo não presta. Porque o mundo é ruim, porque o mundo é mau, melhor estar sozinho. Essa solidão, esse isolamento é a marca do romantismo. Esse quadro, ele representa o romantismo no mundo. Você consegue entender por quê? Esse negócio não tem laser não, né? Tem aqui no meio. É nesse ok. É nesse botãozinho. Olha aí, descobrimos juntos. Esse quadro se chama O Andarilho sobre o Mar de Neblina. Outra coisa importante para o romantismo é a natureza. Ó. Sempre. Pode olhar que a primeira geração romântica tem a questão da natureza. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Aí, por aí você tira. Vamos entender por que esse quadro é romântico. Se você traçar uma linha daqui para cá, outra daqui para cá, isso aqui são diagonais, ascendentes e descendentes. Ok. E essas diagonais, elas vão para o mesmo ponto que é o centro do quadro. Então eu vou lhe provar matematicamente por que este quadro é romântico. Bem aqui é o ar. É isso? É? Tem certeza? Bem aqui é água. Aqui é o ar. Aqui tem um efeito de luz, porque é o pôr do sol, então aqui é fogo. Então fica assim, terra, água, ar, fogo e aqui no meio, o coração. Não é isso não? Me dê a primeira característica do... É porque um filósofo também alemão chamado Immanuel Kant, ele vai dizer que o mundo só existe segundo as nossas experiências. Por que um poema de amor é um poema de amor? Segundo ele, é porque a pessoa passou por aquilo ali. E por isso que aquele poema é tão dolorido, porque a pessoa viveu aquilo ali. Egocentrismo. Você pega os poemas e os poemas têm a primeira pessoa. Eles dizem assim, eu amo, eu sofro e só eu sei o que eu sinto. Esse tormento de amar como eu amo. Você nunca reparou a presença desse eu? É porque é romântico, caramba. E esse eu tem que estar no centro. E é a filosofia que vai embasar a arte. Está aqui, ó, o maior quadro do romantismo. Para que serve ele estar da mesma cor das pedras? A primeira geração fala de quê? De amor pela terra. Por quê? Porque ela é a nossa mãe. Acorda, é como se ele estivesse saindo de dentro da terra. Ó. O mito do Prometeu, que é o primeiro homem. Está aqui, ó. Esse é um quadro. Você nunca tinha visto um quadro dessa maneira? Pois é, se você não sabia, os quadros eles não são apenas apreciados, eles são lidos e interpretados. Eis a diferença de estar, sei lá, existindo no mundo e questionando o mundo. Questione as coisas o tempo todo. É assim que se aprende. E se ocupe.
Se ocupe da forma decente, que é a obrigação que você tem nesse momento, que é estudar. Podemos avançar, ó. Romantismo. Por que esse outro quadro é importante? Voltando aqui. Por que esse outro quadro é importante? Porque o final do arcadismo, né, 1776, tem uma revolução importante na França. Qual é o lema? Liberdade, igualdade e fraternidade. E esse lema, uma palavra, vai ser a mais importante para o romantismo. Qual é? Liberdade. Pode olhar que a terceira geração, né, Castro Alves, vai pedir o quê? Liberdade. Vá fazendo as conexões, por favor. Então, se você ficar estudando as coisas isoladamente, sem conseguir fazer essa amarração, não rola. A tua prova, ela vai alternando esses conhecimentos. Eu estou botando na sequência. Desde 1500. Mas a tua prova faz assim, ó. Primeira questão. Tinha uma pedra no meio do caminho. Se você não souber onde é que você está, está ruim. A tua primeira questão é sobre Drummond. Qual é a escola? Modernismo. 22 ou 30? 30. 22 é Macunaíma. Mário de Andrade. Tem que saber a sequência. Aí a tua segunda questão é sobre bilhete. A pessoa vai sair de sala, manda o quê? Uma carta, um outdoor, um cartaz, um bilhete. Aí vem a segunda questão, aí diz assim: pálida a luz da lâmpada sombria, sobre um leito de flores reclinada. Poema de quê? Do romantismo. Olha como não está na sequência. Só que se a pessoa souber esta sequência, ela não se perde nem a pau. Sétima questão. Gregório de Matos, vai ser barroco. Nem assim. Aprendam a estudar. Quando a pessoa não sabe estudar, é que ela se ferra. Eu conheço um monte de gente que estuda, não aprende nada. Por quê? Porque não sabe estudar. Aprendam a estudar. Arranjem um tempo para isso. Tenham objetivos. Olha como é um monte de coisa. É um monte de coisa, rapaz. Não é sentar aqui na doida, vestir essas camisas. Vamos lá, se Deus quiser, um dia se acaba. Bora lá, pessoa do mal. Liberdade, ó. Quer entender esse quadro bem? Lá nos anos 70, um monte de mulheres, elas vão para uma praça, retiram os sutiãs e queimam. Estamos dentro de uma das discussões contemporâneas, sim ou não? Sim, se chama feminismo. O lugar da mulher na sociedade, meu corpo, minhas regras. Não é isso, não. Não é não. Toda essa onda que está desde o começo do ano, que você não anotou nada, mas que está ao seu redor. Que do ano passado, um manual que foi lançado na USP de como estuprar uma menina. Manual do estupro na internet. Então, feminismo. Onde nasce essa conversa? Nasce aqui, ó. Reparou que essa moça está sem sutiã e é a deusa da liberdade e da revolução? 1969, revolução sexual. A mulher quer o direito de abortar, a mulher quer poder transar com quem ela quiser, poder falar de sexo e assim vai. Aí o sutiã, elas consideram simbólico como um tipo de repressão. Desde aquela época, as moças da geração hippie, anos 60 e 70, elas vão abolir uma peça de roupa. Qual? Sutiã. Quando uma menina é hippie mesmo, hippie, ela não usa sutiã. Em homenagem a esta moça aqui, ó. Isso se chama liberdade. Acordem. Acordem para interpretar as coisas. Bora lá. Aí o romantismo. E a mulher é a base, ó. A mulher na sua vidinha pública ou doméstica? Doméstica, a mulher presa. Ó, o passatempo dela, ler romance. Característica do romantismo. E a mulher sempre em destaque, ó. Artes plásticas brasileira, Vitor Meirelles. Primeira geração, aí você lembra, da terra e do índio, tá aqui, ó, o sabiá e a terra, nacionalista e indianista. Segunda geração, o amor e a morte, pronto, ó. Influência inglesa, tá aqui o Oscar Wilde, que vai fazer o retrato de Dorian Gray, que é uma imitação do Byron.
Está aqui a segunda geração, ó, a moça morta e acordando, ela é sobrenatural. Você lembra que na primeira geração tinha um sabiá? Nessa daqui é um corvo. E na terceira é um condor. A terceira geração é social, ela é condoreira. São 3 passarinhos, só para você se lembrar. Você nem tinha percebido isso, né, pessoa lesada? Professor, nunca me senti tão esculhambada. Pois é, sou eu mesmo. Né? Porque às vezes a gente só acorda quando isso acontece. Quando um pai esculhamba o filho, bora vagabundo, te levanta, vai estudar, cão, Satanás. Quando um pai esculhamba um filho, quer dizer que ele odeia? Não está saindo como era para ser. É só isso. Quando você estiver sendo esculhambado por alguém que, pelo menos aparentemente, está certo, não é porque a pessoa te detesta, não. É porque não está saindo como era para ser. Você já reparou que alguns autores esculhambam a própria terra? Gregório de Matos, esculhamba a Bahia. Ele esculhamba a Bahia, terra de ladrões, esculhamba. Era um tempo que não se discutia preconceito e ele esculhambava todo mundo. Padres, freiras, negros, índios, esculhambava todo mundo. Bahia, linda Bahia, Bahia de todos os santos, com negro por toda parte, merda por todo canto. Quando o Gregório de Matos esculhambava a Bahia, é porque ele odiava a Bahia? Não, é porque não estava saindo como era para ser. Então, quando alguém vai à internet e esculhamba o Brasil, odeia o seu país? Não, é porque não está do jeito que era para ser. Aprendam isso. Castro Alves, pedindo a liberdade. Isso era só a poesia, né? É porque existe a prosa, professor, que é o romance, a narrativa. Ótimo, você é bom. E quem está em destaque de novo? Mulher. Você reparou que o nome dos livros tem nome de mulher? Diva, Lucila, Senhora, a Moreninha, Escravizaura. E você reparou que o nome dos livros do realismo tem nome de homem? Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó. Acorda! Professor, estou percebendo agora também, você é uma pessoa lesada. E aí vem o meu recado, quanto menos lesado você for, mais fácil de ser aprovado. Lute contra a leseira. E aí, travou? Como é? São 4 tipos de romance, histórico, passado do Brasil, indianista, o índio herói, Iracema, o Guarani, regionalista, o sertanejo, o gaúcho, e urbano, Diva, Lucila e Senhora, se passa na cidade. Compreendido isso? Esses slides vão ficar disponíveis para vocês. Isso para quem vai passar, porque quem não está nem aí não vai pegar os slides, não vai ler. Ok, será reprovado e eu vou dizer, bem feito. Só isso. Estou nem aí. Aqui, a prosa se divide, primeiro livro, O Filho do Pescador, depois A Moreninha, 1844. Está aqui os perfis de José de Alencar, Diva, Lucila e Senhora. Chegamos ao realismo. Existe o amor aqui? Não. Olha a indiferença desse cara por essa moça. Agora me dê um motivo para ele estar fazendo isso. Me dê um motivo para ele nem ligar para esta mulher dele. Me dê um motivo. Que está lá no livro Dom Casmurro. Qual é o motivo? Ela pode estar fingindo. Me dê as características da Capitu. Uma delas você tem. Falsa. Dissimulada. Oblíqua. Olhar de cigana. Como é que eu vou acreditar numa criatura dessa? Você não está vendo que esse choro está muito teatral? A pessoa para chorar não faz desse jeito. Diabo, é isso. Aqui. A indiferença dele é porque esse choro é mentiroso. Me dê outro motivo para esse casal não estar bem. Bora. Não é realismo? Chifre. Mas me dê o primeiro motivo, para esse casal não estar bem. Não. Os casamentos eram por conveniência, arranjados. Entramos de novo na questão do feminismo. Já que esse casamento não era por amor, por que eles têm que estar se amando aí?
Então, naturalmente, isso aí vai ser fragilizado e se acabar. Aí você começa a entender. O que é que muda o realismo para o romantismo? O aspecto científico, ó. Olha aqui, ó, cheio de ciência. Tanto que o realismo vai virar naturalismo, não é isso não? Então tá aí a ciência. Características, elas são o oposto do romantismo, ó, o oposto. Grande livro, Dom Casmurro, nosso maior autor realista, quem? Machado de Assis. Fase realista, ó. Beleza? Frase que já caiu no vestibular da UVA. Uma vez o vestibular foi só isso, ó. Ao vencedor as batatas. Essa frase serve para vocês? Serve. Você sabia que o vestibular é uma luta? É, e é grande, é chibata. Você sabia que vocês estão lutando, contra outras pessoas, contra vocês mesmos e contra você mesmo? Você não perde a sua vaga, não é para outra pessoa, não. É para a sua preguiça, para a sua vontade de morrer. É isso. Você perde a sua vaga para a sua falta de interesse, de objetivo no mundo. Não sei quais os objetivos de vocês. Quando eu tinha a idade de vocês, eu queria o meu apartamento. Para qualquer pessoa que botasse boneco comigo, eu dissesse assim, saia. Pronto. Ora mais. Se fosse a sua mãe, saia. Ia ser mais devagarzinho assim, saia. Eu não vou sair não, pois fique aí. Mas o apartamento é meu. Minha conta no banco, meu apartamento, meu carro. Eu não sei o que é que vocês querem. Eu queria isso. Ok? Se você acha isso pouca coisa, da última vez que você for pedir dinheiro aos seus pais, você que ama fazer selfie, bata uma foto da sua cara ridícula. Você diz assim, mãe, me dê 10 reais, aí bata a foto. E guarde essa foto de você implorando, se humilhando por 10 reais. Você sabe como é que eu falo com a minha mãe hoje? Assim, ó, quanto é que a senhora quer? Ora mais. Eu não sei o que é que motiva você. Eu não sei. Que porra é essa? Eu não sei. Entendeu? Mas eu vou te dizendo da minha experiência. Quando eu me casei, hoje eu já me separei, está com 2 anos, eu só tinha 2 palavras para minha ex-mulher. Adivinha? Sim e compre. Pensa uma pessoa feliz. Tem um vestido. Sim. É caro, compre. No dia que eu disse, não compre, nos separamos. Ok? Vamos embora lá. No realismo brasileiro, uma coisa importantíssima. Ceará, padaria espiritual. É a maior agremiação realista do Brasil. Eles só não são superiores a Machado de Assis, mas é Ceará. Padaria. Aí vem o naturalismo. O livro que mais cai em vestibular, qual é? Cortiço. Está aqui os autores principais, ó. Padaria Espiritual, Adolfo Caminha, a Luísa Azevedo, o Cortiço e o Inglês de Souza, o Missionário. Os principais nomes, ó. Aí vem o quê? Parnasianismo. Parnasianismo tem romance? Tem não. Parnasianismo é narração. Parnasianismo é discussão. É não. Parnasianismo é só poema, só. E de preferência soneto. Ok. E qual é a característica? Que a gramática seja perfeita. Por que eu tenho que te lembrar isso? Porque quando alguém te perguntar sobre 22, que é o modernismo, me diga uma escola que o modernismo odiava. Parnasianismo, me diga o motivo. Gramática. Aí você junta as duas coisas. Por quê? Porque o modernismo valorizava a fala coloquial, a fala comum, do jeito que eu estou falando aqui. E o parnasianismo, a gramática perfeita. Aí você encontra a oposição. Maior nome é Olavo Bilac. Questão de vestibular. Você sabia que o poema mais famoso do parnasianismo é esse aqui? É um cara explicando um copo. É um cara descrevendo um copo. O cara levanta o copo e fica descrevendo um copo. O que isso tem a ver com vestibular?
se chama alienação social. Porque em 1882 o Brasil tem movimentos republicanos e abolicionistas. Então o Brasil está cheio de problema. E o cara descrevendo um copo. Entendeu que o parnasianismo é alienado? Beleza? O poeta age como se estivesse fazendo uma estátua. Está aqui as características: gramática, objetividade, simbolismo. Simbolismo é a escola do pessimismo, do decadentismo, do sofrimento, da dor. É o final do século XIX. O que acontece? Todo mundo, sei lá, fica mais pessimista. Sabe como é o nome disso? Na Europa, decadentismo. Decadentismo é a vontade, não é nem de morrer, não. Porque a vontade de morrer já havia no romantismo. Qual é o lance do século XIX? O final do século XIX? Não é morrer, é não viver. Olha que coisa doida. Porque a pessoa não querer viver é igual estar morto. Só que está viva ainda. Professor, isso aí pode ser relacionado com a depressão. Exatamente. O nome em inglês é spleen. Spleen é o tédio, é a vontade de não viver. Bora, mulher, vou não. Vamos, bora estudar, não aprendo não. Não sei o que, não vou passar não. Mulher, é a pessoa que não quer viver. Então, essa coisa se chama decadentismo. E para aumentar o negócio é lançado esse livro. As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. O que é isso aqui? É um cara que só escreve poemas ligados à decadência. Começa com a mãe esculhambando o próprio filho na barriga. A mulher está grávida e começa a fazer um poema para a criança. Sai de dentro de mim, ó podridão, ó bolo de serpentes. Esculhamba a criança. E vai esculhambando a criança até o final. E no final tem um Pai Nosso para o diabo. Ok? Então, está aqui o simbolismo. Brasil, esses dois caras. Cruz de Souza e Afonso de Guimarães. Característica, ó, pessimismo, sinestesia, que é a marca, satanismo, está o simbolismo. Musicalidade, ó, violões. É porque vocês não têm tempo de estudar de verdade, né? Vocês são pessoas ocupadíssimas. Quais as figuras de linguagem do simbolismo? Um é a sinestesia. Sinestesia é a mistura de sensações. Ok? Quando você mistura sensações, aquela música vermelha é linda. Como é? Música é audição, vermelha é visão. A tua mão fria em mim me fez sentir o gosto da despedida. Mão fria, tato, gosto, paladar. É isso uma sinestesia. A outra coisa é o uso de vogais repetidas ou consoantes repetidas. Nome disso? Aliteração e assonância. Não sei se você reparou, mas esse poema é cheio de S's, ó. Ó, é só ler, ó. Plangentes violões dormentes e mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos. Eu quero saber por que tem esse monte de S. São dois motivos. Me diga um. Esse monte de S's é para aumentar a musicalidade. Por quê? Porque se você ficar lendo com esses S's, vai surgir no poema um chiado. Todas as vezes que você diz vários S's, cria um sh. E esse chiado reforça a ideia do vento. Se você não sabia, o vento é o mal. O vento é o mal, o vento é a desgraça, o vento é o Satanás. A pessoa está assustada, não se assuste não. Você conhece o mágico de Oz? O mal vem de acordo com o vento. Notícia boa chega logo? Chega não. E desgraça? É ligeiro. Por quê? Porque é o vento que traz. Você já leu Ana Terra, que é só desgraça, a moça é estuprada por 15 caras? Adivinha o que ela diz no comecinho? Sempre que me acontece alguma coisa estranha, está ventando. Esse chiado tem a ver com o S. Para encerrar, o S que tem aqui lembra o diabo. Satanás. Tem S no começo e no final. Acorda, pessoa. O tema do suicídio, da noiva que se mata, é comum no simbolismo. Comum. Tem uma bandinha, eu nem me lembro, a Evanescence. Ou, quem fala inglês corretamente, Evanescence. Como é? Evanescence. Esta banda Evanescence, o que eles colocam? Isso aqui, ó.
dor, sofrimento, desgraça, cortar os pulsos, se matar. Você não conhece não essa banda? Eu adoro. Final do século XIX, aí chega o quê? O pré-modernismo. Ó. O pré-modernismo me apresenta 5 autores. Aí, ó. Euclides da Cunha, Os Sertões, Monteiro Lobato, Rei Nações Narizinho, Sítio do Capão Amarelo, Canaã, do Graça Aranha, o livro Eu, de poesia, do Augusto dos Anjos, e o cara do vestibular da UVA, Recordações do escrivão Isaías Caminha Lima Barreto. O que é isso, professor? É a virada do século no Brasil. Mas aí vem um vestibular. O que tem aqui de interessante? Não é modernismo ainda. Por quê? Todo canto é modernismo, menos no Brasil. Por quê? Porque o Brasil leva 20 anos se preparando para o modernismo. Nome disso? Pré-modernismo. Porque o Brasil só é modernista na Semana de Arte Moderna. Então está aqui. O que está rolando no Brasil, no Nordeste brasileiro? O cangaço. Um tipo de poder paralelo que se instaura. E isso faz com que os romances de 30 falem de Lampião, de Antônio Silvino. Ah, professor, era um livro da UVA também. Isso. É o contexto. Lima Barreto. Está aí o cara, olha o livro dele, ó. Esse é o livro mais importante. O outro é Recordações do escrivão Isaías. Poesia do Augusto dos Anjos. As vanguardas europeias. Beleza? Ó, futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Vou fazer a ligação ligeirinha, ó. Futurismo, máquinas, ok? Máquinas, velocidade, está aqui, ó. É um carro passando na maior velocidade. Expressionismo, é a dor, está aqui o grito. Cubismo, geometria, Pablo Picasso. Dadaísmo é ausência de sentido, é isso aqui, ó. Para que diabo é um aro de bicicleta num banco? Nada. Pronto. Surrealismo, fora da realidade, ó. A loucura aqui. Pronto. Essas 5 coisas estão no Brasil. Século XX, no cinema está rolando o quê? Chaplin. Nome do filme, Tempos Modernos. E qual é o lance? Que o ser humano tem que se integrar cada vez mais à máquina. O futuro chegou. Está aqui, ó. A interpretação errada dessa imagem é achar que a máquina está destruindo o homem. Tá, não. O ser humano está integrado, ele está ajeitando. Ele vai polir, limpar, beijar, porque o ser humano moderno, ele ama a máquina, ele não tem medo dela, não. 22, Semana de Arte Moderna. A famosa foto da Semana de Arte Moderna, Oswaldo de Andrade. Mais pintura para você interpretar. Brasil, tempo que as negras amamentavam os filhos dos brancos, por isso que o peito é enorme. Bandeira do Brasil em forma de artes plásticas, feminismo. Está aqui o grupo das feministas, as mulheres dos autores, está ali o Oswaldo. As mulheres dos autores fazem o feminismo e elas querem votar. Principal obra de 22, Macunaíma. 30, que é a escola de hoje. 30. Só que aqui é prosa. Depois nós vamos ter essa aula. Os romancistas de 30. Ó. Só o romance regionalista. Só a galera que fala de seca, o 15, ó, do Rio Grande, Paraíba, Bahia, Paraíba, Bagaceira, Alagoas, Vidas Secas. Isso é o regionalismo na prosa. Romance, os livros, alguns livros que estão lá no vestibular da UVA. Está aqui a aula de 30. Ó. Olha a caminhada que a gente fez para estarmos na poesia de 30. Beleza, você pode alternar aí o ei, amigo. Agora é o slide daqui. Feita esta revisão, e isso é importante, vou te apresentar esses autores da poesia de 30. Então fica assim. Em 1922, rola uma coisa chamada modernismo, Semana de Arte Moderna. O grande nome, Mário de Andrade. Principal livro, Macunaíma. E o que 22 representa? Uma revolução. O poema não é mais rimado. Uma das coisas que a gente odeia é Olavo Bilac. Você vai ver que 22 é a mudança mesmo de paradigma. Contra o século XIX. Não queremos mais aquilo ali. Agora vem o que é novo, o que é moderno. A inovação na arte. Eu não preciso mais rimar. Eu não preciso mais rimar, fazer a métrica, não preciso. Outra coisa, não precisa mais nem ser verdade.
Lembra do poema que o Fernando Pessoa disse? Fernando Pessoa é modernismo, só que é Portugal. Ele diz assim: o poeta é um fingidor, e finge tão completamente que consegue fingir que é a dor que deveras sente. O que isso quer dizer? Um rompimento com o romantismo. Porque se eu te falei que o Emmanuel Kant disse que um poema de amor só é verdadeiro porque a pessoa amou mesmo, aí o modernismo diz assim: eu preciso estar amando para fazer um poema? Não, eu posso fingir que estou amando e fazer o poema. Porque a poesia é fingimento. Pode olhar, isso é modernismo. Então, 22 é o período das inovações. E 30. Fuga da subjetividade. Ou seja, está aqui, ó. Eu amo, eu sofro, eu não preciso mais disso, eu não quero mais. Compromisso com o momento de crise e de incerteza. Por que diz crise e incerteza? Bora, galera, é agora, ó. Isso aqui não é 30? Você sabe o que foi que aconteceu em 1929? O crack da Bolsa de Nova York. O que acontece com o mundo inteiro? Desgraça. Os americanos vão passar fome durante 10 anos. E eles criaram um plano para se salvar. O Brasil não criou nada. O Brasil é só desgraça desde aquele tempo até hoje. Começa em 29 e encerra com a Segunda Guerra Mundial. Pode olhar, ó. Só corra boa. O tempo é a principal ideologia poética. Você sabe por quê? Porque a geração de 30 vai amar a filosofia. Vai amar a filosofia. E segundo a filosofia, só existe uma coisa realmente má. No começo a pessoa pensa que o homem é mau. Tem até uns bestas que dizem uma frase: o homem é o lobo do homem. Que é a frase mais repetida por vocês em redação. Ou coisa do meu ódio. Parece que não sabe outra coisa. O homem é o lobo do homem. Por que vocês não vão ler filósofos novos? Um cara chamado Slavoj Zizek. Por que vocês não vão ler Bauman, por exemplo? O lobo do homem. Daqui a pouco vão botar até a chapeuzinho. Vão ler. O tempo é a única coisa que nos vence. Você sabia disso? Você pode fazer o que você quiser. Não adianta. O tempo vai te derrotar. Quer a prova de que o tempo é mau? Existe um Deus, se chama Quelum, ou Urano, que é céu, e uma deusa, que é Gaia, é o primeiro casal, e eles têm filhos. O primeiro filho é um titã, nome dele, Cronos. Aí, o que esse filho quer? Destronar o pai, ele é mau. Aí, vai destronar, vai derrubar o pai, porque ele é mau. O tempo é o único que é mau. Nós não vamos vencê-lo nunca. Explicado, ó, porque que o tempo é o grande assunto aqui. Quando o tempo tem o seu primeiro filho, que é Zeus, com medo de ser destronado, o que ele planeja? Devorar os filhos. Aí o que a mãe faz? Esconde o filho e tudo mais, dá uma pedra para o abestado comer, ele come pensando que devorou o filho, só que aí o filho cresce, fica forte e destrona o pai dele, igual como ele fez com o pai dele. Ok? Então, o tempo. Quer mais? Quer entender por que a filosofia aqui é forte? Adivinha o que essa galera está lendo? Está lendo um cidadão chamado Friedrich Nietzsche. Qual o resultado disso? O resultado disso é que todo mundo que eu vou te apresentar aqui é ateu. Porque Nietzsche faz a morte de Deus. Ok? A apresentação da poesia como lenitiva. Aí acorde, o que é lenitivo? Lenitivo vem do latim, quer dizer amenizar. Então um poema, ele não resolve os problemas do mundo, ok? Não resolve. Mas naquela hora que você está lendo aquilo, o que acontece? Fica parcialmente esquecido, ou mais leve aquele problema. Beleza? Então a arte vira um lenitivo, ou seja, algo para amenizar a dor do mundo.
E por que eu tenho que falar disso? Porque o maior nome dessa geração se chama Drummond, o nome do livro é Sentimento do Mundo, e ele quer entender o que o mundo sente. E ele tenta amenizar as dores do ser humano com os seus poemas. Drummond. Aí lá vem um dos poemas mais importantes do Drummond. Poema de 7 faces. Voltando aqui. Poema de 7 faces. É um poema que apresenta 7 características do Drummond. E essas características são cobradas em vestibular. Quando ele diz assim, ó, quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. O que é gauche, professor? É esquerdo, canhoto ou torto. Os homens, aliás, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Se o cara está correndo atrás da mulher e a mulher não está correndo atrás dele, é o desencontro. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tanto desejo, vai entrando na fase do Eros. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Quer dizer, eu fico olhando para as pernas das mulheres, Eros, que é sexo. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode é o pai dele, ó, que ele não se dava com o pai dele, família. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus, se sabia que eu era fraco. Filosofia, metafísica é filosofia. Você sabe por quê? Porque essa frase não é do Drummond, é de quem? É do Cristo na cruz. Perdão, é do Cristo no seu momento de humanidade, ou seja, com medo da morte. Se sabias que eu não era Deus, se sabia que eu era fraco. Então, se eu não sou Deus, eu sou homem. Isso aqui é Nietzsche, ó. Só que eu sou um homem que nasce da dor, vive na dor, que é o amor, e morrerá pela dor. Se eu sou um homem que vive de tanta dor, e eu ainda quero viver mais, eu não sou apenas um homem. Para aguentar tanta dor, eu preciso ser o quê? Um super-homem, que é a teoria dele. Filosofia. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Lembra que ele quer entender os problemas do mundo, o sentimento do mundo? Aí ele diz, se eu me chamasse Raimundo, não seria uma solução, apenas uma rima. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. É a única parte que tem rima, é a única parte que fala da própria linguagem, ó, lírica. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Se chama ironia. O final, o eu lírico diz assim, para o leitor, ó, eu não devia te dizer, que é você leitor. Eu não devia te falar dessas coisas, falar do Eros, falar do meu pai, da minha dor. Eu não devia, eu não queria falar disso. É porque eu estou bebendo, foi só por isso que eu falei. Ironia. Esse poema, ele é lindo. Mostra quem é o Drummond. E esse poema serve para aprender o cara e responder as coisas. Quer ver? Eu vou lhe dizer um poema dele aqui e você escolha essa fase. Tem um poema que uma menina gosta do cara, o outro gosta de outro, o outro não. É um poema chamado Quadrilha. Não é isso? Deixa eu ver se ele está por aqui. Aí, ó. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Você leu, né? Então vamos voltar, ver se você entendeu o que eu quero fazer aqui. Esse poema Quadrilha combina com qual face de Drummond? Me diga mais uma coisa. Já que lá é fulano que queria não sei o quê. E aí? Gauche não é, que é o errado. Família não é, filosofia não é. E aí? Ironia. Uma pessoa que quer a outra, que quer e a outra não quer. A gente nunca gosta da pessoa que gosta da gente. É ironia. Beleza. Só que tem mais uma que você não percebeu. Só eu percebi. Qual é a outra que tem? Eros. Professor, tem sexo naquele poema? Tem. Quer ver? Aquele poema é realista. Realista. Por quê? Porque a menina não presta. Me diga uma pessoa que não presta nesse poema. Lili. Ainda mais com apelido de prostituta. Lili.
Mas eu vou lhe provar que Lili não presta. Lili é vagabunda. João amava Teresa, nomes religiosos, nomes bíblicos, romantismo. Teresa amava Raimundo, que amava Maria e amava Joaquim. Só que o Joaquim, coitado, amava a Lili, que não gostava dele. Então Joaquim, quando ama alguém e a pessoa não quer, não corresponde, me diga o que Joaquim vai fazer? Se mata. Tá vendo como Joaquim é romântico? Tá vendo como ele morre de amor? Perceberam? Joaquim é romantismo. Se Joaquim é romantismo, Lili é o quê? Realista. Altamente interesseira. Me prove por que Lili é realista e interesseira, igual a Marcela de Memórias Póstumas. Você reparou que todo mundo aqui só tem um nome? Menos J. Pinto Fernandes. O que isso aqui quer dizer? J. Pinto Fernandes em relação a Raimundo, João. Raimundo, João é gente pobre. E quando a pessoa tem sobrenome, um nome grande assim, a pessoa é rica. Então, um dos motivos de Lili se casar com ele, porque ele tinha dinheiro. Professor, isso aí é a ironia, isso aí é o realismo, ok. Por que tem o Eros aí? Porque além de gostar de dinheiro, eu vou lhe dizer a outra coisa que Lili gostava. Ok. Isso é aprender a ler. Isso é estudar. Para encerrar, silêncio. Para encerrar, para você aprender por que esse Drummond é gênio. Quando eu nasci, um anjo torto desse que vive na sombra, me diga o nome do anjo torto. Lúcifer. Que quer dizer o quê? Anjo de luz. Sim, mas ele escolheu as sombras. Se ele escolheu as sombras, ele não pode mais ficar lá em cima. Na hora que Lúcifer escolhe as sombras, porque ele é gauche, ele é errado, o que acontece com ele? Ele tem que mudar de nome. Na hora que Lúcifer escolhe as sombras, ele cai lá de cima, que é o céu, confere, e vai lá para baixo. Olha o que tem ali embaixo. E na hora que ele cai, ele muda de nome. Deixa de se chamar Lúcifer e passa a se chamar Diabo ou Satanás. Não sei se você percebeu, porque às vezes você é uma pessoa lesada. Às vezes, esse poema é sobre a queda de Lúcifer. Agora eu pergunto a vocês, ele pode ser a queda do próprio eu lírico? É porque ele diz que o diabo orientou ele para ele ser errado. Então pode ser a queda dele. Agora eu pergunto se você é bom mesmo. Pode ser a queda de qualquer um de nós? Pode. Eu só quero que você me diga quais os motivos para cair. Eu vou lhe dar 7 motivos. São 7 motivos para a gente cair. Você acordou, pessoa. A luxúria, por exemplo. Honrar pai e mãe. Desonrar pai e mãe. Matar outra pessoa e assim vai. Quando alguém te disser que Drummond é genial, é porque nós é que não somos. Aliás, vocês. Né? Corrigindo. Poema social do Drummond. Esse texto dele cai muito em vestibular porque fala da própria linguagem. Metalinguagem é ficar explicando o poema. Olha aqui, ó. Penetra surdamente no reino das palavras. Quer dizer, silenciosamente. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Eu li 2 versos, mas você já é capaz de me dizer um filósofo? Penetra no reino das palavras. Lá estão as palavras, os poemas que esperam ser escritos. Me dê um filósofo que tem a ver com isso. As palavras estão na nossa cabeça descansando. Tem isso aqui, ó. Estão lá, contempla as palavras, elas estão lá em estado de dicionário. Aí depois é que elas vão para o papel. Ou seja, enquanto elas estão na nossa cabeça, elas são ideia. E depois elas vão para o papel e vira poema, texto. Então o nome do cara é Platão. Beleza. Tá aí o poema Quadrilha. É chamado poema piada porque é ironia. Olha aqui outro poema piada. Stop, a vida parou ou foi o automóvel?
Se você estuda de verdade, das 5 vanguardas, A, B, C, D, E, escolha uma. Esse poema está ligado a uma das vanguardas, escolha. Futurismo, porque é sobre o automóvel, sobre máquina. Poesia filosófica, está aqui, ó, suposta existência, o cara questionando a vida e o lugar. Ó. A filosofia domina, como é o lugar, quando ninguém passa por ele. Cara, eu não sei qual é o lance de vocês. Drummond é de Minas, né? Tem uma banda que diz, não me lembro, só diz assim, porque o caminho só existe quando você passa. Skank. Skank é de onde? Em Minas. Skank e J Quest, alguns são de Minas. E Drummond é de onde? De Minas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Como é o lugar quando ninguém passa por ele? Aquele lugar não existe. Aquele lugar só existe depois que você passa. Aí você pega a música do Skank, um caminho só existe depois que você passa. Filosofia. E os caras fazem uma homenagem a Drummond. Quer ver de novo? O Drummond tem um poema que ele diz assim: o que pode uma criatura querer entre outras criaturas senão amar, amar e amar? Amar e amar o mar, amar o que o mar traz à praia, amar o inóspito, amar e desamar, amar até quem não te ama, mas acima de tudo, amar. Você sabe por quê? Ele diz nesse poema que a gente veio ao mundo fazer alguma coisa. Adivinha? Amar. Me diga outra musiquinha daquela banda. Encontrar alguém. Você veio ao mundo para quê? Para encontrar alguém. Na hora que você for capaz de fazer essas conexões, é que você realmente está aprendendo. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas que não passam em vestibular? Elas ficam só decorando as coisas. Mas essa matéria aqui não é de decorar não, chapa. Decorar é assim, ó. Valor de pi. Bora, 3,14. Desde quando? Desde que o mundo é mundo. Quando for no ano de 3.900, valor de pi, 3,14. Para quando? Para sempre. Eis a merda. Né? Você sabe por que nós da arte somos diferentes? Porque para nós não importa enquanto 2 e 2 são 4. Nós, interessante é a possibilidade de ser 5. A possibilidade. Então, por causa disso, é que essa área é tão magnífica, maravilhosa, boa de estudar. Ela é difícil, ela é complexa, mas ela faz a gente melhor em termos de raciocínio. Porque arte, repararam? Arte, filosofia, música, literatura, cinema. Olha um monte de coisa que eu falei aqui, caramba. Tudo isso está em linguagens e códigos. Professor, dá trabalho? Dá. Mas se você mergulhar um pouquinho nesse negócio, você vai ver o tanto que você avança. Para interpretar as questões, para responder melhor. Mais filosofia. Os últimos, Cecília, Vinícius, Murilo Mendes, Jorge Lima. Poesia surrealista. Lembra do surrealismo, que é uma vanguarda? Olha aqui o poema. A mulher do fim do mundo dá de comer às roseiras, dá de beber às estátuas, dá de sonhar aos poetas. A mulher... Quem é a mulher do fim do mundo? É a morte, ó. Chama a luz com um assovio, faz a virgem virar pedra, cura a tempestade. É muito doido o negócio aqui, rapaz. Então isso é surrealismo, ó. E a mulher é metade pássaro. Surrealismo. Poesia regionalista. Não tem um romance regionalista? Pois vai ter poema que vai ser regional. O professor não consegue imaginar, não. Não tem Patativa, mas Patativa do Assaré é hoje. Dá uma olhada num cara dessa época, que falava de regionalismo em poesia. Jorge de Lima. Jorge de Lima é do interior do sertão, e lá no sertão ele via muita coisa. Por exemplo, nos engenhos de açúcar. E ele fazia poema sobre essa realidade, ó. Poema está aí na sua apostila. Ora se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banquê do meu avô, uma nega bonitinha chamada nega fulô. Essa nega fulô, ó fulô, era a fala da sinhá. Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô. O poema é mostrando a dona do engenho humilhando a escrava o tempo todo.
Vai contar as histórias para esse menino dormir, fulô. Aí lá vai a pobre da fulô. Aí tem hora que ela diz, cadê meu brinco de ouro, cadê meu brinco de renda que o teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou, ah, foi você que roubou. E ainda acusa a moça porque é negra. Imagine esse poema colocado na realidade de hoje. Dá um bom tema ou não? Com certeza. Aí diz, foi você que roubou, foi você, nega fulô. O senhor chamou o feitor e foram açoitar a nega fulô. A nega tirou a roupa e o senhor disse, fulô. Esse poema é lindo por causa dessas fonéticas. Na hora que a nega tira a roupa, o senhor diz assim, fulô. Tipo assim, eu não sabia que você era assim. Aí ela vai, apanha, aí volta. Aí, e cadê o meu perfume que o teu senhor me mandou? Cadê o meu texto de ouro? Foi você que roubou, nega fulô. O senhor foi açoitar sozinho a nega fulô. Não levou mais o feitor. Aí você, Sabe como é que encerra esse poema? A dona da fazenda chorando, sentada. Cadê meu senhor, que nosso senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Foi você, nega fulô. A negra não tinha roubado nada. Se ela roubou alguma coisa no final, foi o quê? O macho da outra. Né? Então, tá aí o regionalismo. Maravilha. Poesia simbolista, Cecília Meirelles, aqui é vestibular. Você lembra que eu disse que o simbolismo é só tristeza, né? Pois é, no dia que o Enem te perguntar, aponte 2 poetas modernistas que são altamente pessimistas, de forma tal que podem ficar ligados ao simbolismo. Nome deles. Um é Cecília Meirelles, vamos ver agora a tristeza. E o outro, Manuel Bandeira. Você não lembra, não? Manuel Bandeira é um cara que só fala de tristeza, de dor e de morte. Você lembra que é por causa da tuberculose também? Que ele é um cara que tem tuberculose, fica falando desse assunto? Morte. E a outra? Velhice. E a velhice é o quê? O tempo. A velhice é o tempo. Então Cecília vai ter esses poemas por isso. Vamos ler um poema triste que vai ser a sua cara daqui a alguns anos. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Isso aqui são as decepções, Eu não tinha estas mãos sem força, velhice, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. É a pessoa que não quer amar mais, Eu não dei por essa mudança. Ninguém percebe o tempo passando. Tão simples, tão certa, a exatidão do tempo. Um dia desse você era uma criança lá na sua rua. Um dia desse você correndo só de calcinha lá no meio da rua. E a sua mãe gritando, pra dentro, diabo. Tira a bunda do cimento quente. Você só de calcinha correndo. E os meninos correndo nu. E hoje você está aí com 17 anos, 19 anos. O tempo passa ligeiro, você nem imagina. Um dia desse você sentou bem aqui, toda revoltada. Meu Deus, vou estudar para o vestibular, está chegando. Aí eu espero que daqui a alguns dias, poucos dias, venha a alegria. O tempo passa ligeiro demais. Hoje, você vem para cá porque alguém te traz. É uma carona ou vem a pé. Anote aí nessa sua apostila velha e guarde para sempre. Daqui a 7 anos. Daqui a 7 anos você vai entrar no seu carro e lembrar da merda desta aula. Ok. Na faculdade de Direito tem 5 anos. 2 anos depois você já tem o AB, já tem um monte de coisa e tudo mais. Daqui a 7 anos você está no seu carro e vai dizer, o professor tinha razão. Ou então daqui a 7 anos você não passou em nada, e porcaria nenhuma, e vai dizer, o professor tinha razão também. Você continua andando a pé, o professor tinha razão. Meu Deus, como ele tinha razão. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil, o tempo. Em que espelho ficou perdida a minha face? Um dos grandes lances da poesia filosófica ou metafísica é a questão dos questionamentos, Sabe por quê? O que é esse questionamento? Vocês têm aula de filosofia, não tem? Ou já tiveram? Ok. Qual é o grande lance na filosofia? É a atitude filosófica. Por isso os questionamentos são o lance da poesia de 30. Beleza, estamos encerrando. Aí, lá vem o último.
E o vestibular é assim, ó. Você lembra que o modernismo reage contra o romantismo? E o que o romantismo fazia? Sonetos de amor. Você lembra que o modernismo reage contra o parnasianismo? E o que o parnasianismo fazia? Sonetos. E o simbolismo? Sonetos. Então 22 odeia o quê? Soneto. E 30? 30 também não curte muito não. Porque 30 é modernismo ainda. Então 30 não gosta de soneto também. Aí o teu vestibular é assim, ó. Mas tem um poeta de 30 que vai fazer sonetos. E vai resgatar o próprio amor que foi tratado por Camões. Confere? O nome dele? Vinícius de Moraes. Então o Vinícius de Moraes, nunca duvide disso. Ele é o poeta modernista que rompe com o próprio modernismo, porque ele resgata os temas e a forma de escrever que o modernismo não queria mais. É nessa hora que você descobre uma coisa: o modernismo acabou, porque não tem mais briga, porque todo mundo é modernista, e agora eu escrevo do jeito que eu quiser. Depois que o modernismo acaba, como é o nome? Vou só mostrar para... esse aqui não tem não, é o outro que tem. Se chama pós-modernismo, que é 45, que é Clarice Lispector. Vamos ler o texto dele? Esse é um dos poemas mais famosos da literatura brasileira. Como o poema do Camões, O Amor é um Fogo que Arde Sem Se Ver, o mais famoso da literatura portuguesa. Você entende esse poema? Porque uma das coisas importantes de linguagens e código não é só saber literatura, saber as escolas como nós fizemos aqui, não. É o quê? É interpretar texto. E digo, se vocês não melhorarem em interpretação de texto, não vai dar certo. Melhorem. Professor, como é que a gente melhora a interpretação de texto? Seja sempre crítico. Mas além de ser crítico, tenha conteúdo para você acionar na hora da sua criticidade. Seja bom em história, se chama contexto. Seja bom em geografia, que é situar as coisas num espaço. Seja bom em linguagem, em gramática. Melhore, se esforce, é constante, não tem descanso, cara. Até você conseguir o que você quer. Então, ler e entender. Bora lá, ligeirinho. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. O que ele quer dizer? Eu estarei sempre atento a tudo que estiver ligado ao meu amor. Então, eu lírico gosto de alguém verdadeiro. O que quer dizer antes? Antes que a pessoa me peça. Antes que a pessoa me peça. Por quê? Porque ou coisa assim, tá bom, eu te amo. Mas não é assim não. Pois tá bom, vou dizer em inglês, I love you. Aí a pessoa se revolta. Então nunca implore por isso. Antes que a pessoa peça, ele já vai dizer. E com zelo, zelo é carinho, e sempre tanto, intensidade. Que mesmo em face quer dizer diante. E mesmo que apareça uma pessoa mais linda que o meu amor. Olha agora. Ainda assim continuarei pensando no meu amor. A ideia de fidelidade deste poema está na primeira estrofe. Ainda que apareça outra pessoa, ficarei com o meu amor. Quero vivê-lo em cada vão momento. Você sabe o que é isso aqui? O maior lema da arte e da literatura, qual é? Carpe diem, que é viver o momento. E em seu louvor hei de espalhar meu canto. Canto é poesia. Louvar o amor, dizer para todo mundo que estou amando. Se você está amando, está gostando de alguém, bote no Face. Instagram, espalhe. Você sabe por quê? Porque o amor é um privilégio. Nem todo mundo vai tê-lo. Todas as pessoas dessa sala vão ter um amor? Vão não. Pastor, isso é mal mesmo. Alguém nesta sala morrerá só. Dessas cadeiras para lá. Alguém nesta sala morrerá só. Por quê? Por quê? Porque merece. E por que a pessoa merece estar preocupada? Me dê um motivo para a pessoa morrer só. São muitos. Me diga um bem bestinha. Não escovar os dentes. Como é que vai beijar? Me diga outro motivo para a pessoa ser só e morrer só. Você, mulher.
ser seletiva demais. Gente que escolhe demais morre só. E a sua mãe lhe avisa, sua mãe diz assim, ó, minha filha, você escolhe com o pior, se apega. Pense nos seus namorados ridículos que você teve até hoje. Quando você é seletivo demais, você se lasca. Eu não gosto de homem baixinho. Você não sabe o que você está perdendo. E eu nem falei do meu salário de professor universitário com doutorado. Olha aí. Continuando. Então, se você amar, você fica alegre, ó. Espalhe. Ri meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ao seu contentamento. É tão fácil entender isso. Quando você ama alguém e aquela pessoa está alegre, você se alegra por ela. Quando você ama alguém e aquela pessoa entristece, você fica triste também. É porque às vezes você precisa do exemplo, pois eu lhe dou, caramba. Você se inscreve no Enem e bota, sei lá, direito. E o teu plano com o teu namorado, nós dois vamos fazer direito, vamos para Fortaleza, longe dos nossos pais. Olha os planos, olha os planos. Aí, lá vem o resultado do Enem. Só ele passou. O que a outra faz? Um inferno. O inferno diz assim, vai não, vai nada, só tu, sem mim. Uma pessoa dessa é muito cretina. Uma pessoa dessa é muito ridícula e chifre é o de menos para ela. Porque se ela amar de verdade esse cara, ela vai entender a dureza desta caminhada, a dificuldade que foi. E aceitar que ele vá e que se for amor mesmo, não é um ônibus rei de 3h30 que vai separar os dois, não. Daqui para Fortaleza. Não é? Então, isso é o egoísmo. Você também não vai. É para ela dizer, vá, você vá, porque o Enem tem segunda, terceira e quarta chamada. Não dá 3 meses, eu estou lá na sua cola. E assim vai. E se a pessoa ficar triste, chorar também. Porque aquilo que agride a pessoa que você ama, te agride. Por isso que o Camões dizia, transforma-se o amador na coisa amada, por força do tanto imaginar. Então, se alguém agride a pessoa que você ama, você se sente mal. Por isso que você não tolera que alguém bata no seu irmão menor. Porque é só você que bate nele, ninguém mais. Não é? Quando alguém fala mais do seu namorado, nisso, teu namorado tem um nariz enorme. Olha, querida, o nariz é meu, você não te diga nada não. O bicho é narigudo, mas é meu. E você que não tem ninguém, você já reage. Não é? E assim vai. E assim, olha agora, olha a questão do tempo. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive. Você lembra que é filosofia? Ora mais, o que é a morte? É o fim da caminhada. O começo é o nascimento, o fim da caminhada é ali. Ali é a morte, aqui a gente nasce. Me diga o que é a vida? A vida é esse caminho. Ó. Se a vida é esse caminho, o lance é não chegar. Vocês são doidos para chegar logo. Não queiram, vocês vão se arrepender. Pois eu quero é que demore. Esse é um dos melhores momentos da vida de vocês. Ó. Pois eu quero é que demore. Você acorda 8 horas, eu acordo às 5 para viver mais 3 horas, pessoa abestada. Porque dormir é estar temporariamente morto. Enquanto você dorme, pessoas estudam. Adivinha quem vai passar? Quem sabe a morte, a maior angústia de quem vive é morrer. Quem sabe a solidão. Por quê? Porque nenhum amor é eterno para sempre. Então ele nega Camões. Camões dizia que o amor era eterno. Só 2 pessoas diziam que o amor era eterno. Camões e aquela menina cantora Sandy. Achava que o amor era imortal. Aí fez até uma música. Então, só. Quer dizer que a pessoa ama e sabe que vai perder a outra. Você sabe por quê? Porque por mais lindo que seja o amor, dificilmente os dois vão morrer na mesma hora. Não sei, um atropelamento bem seguro, os dois juntos. Mas um vai morrer de velhice, o outro do coração, o outro não sei de quê. Você sempre vai perder a pessoa que você ama. Se acostume. E já que eu sei que eu vou perder a pessoa que eu amo, o que eu devo fazer? Aproveitar cada momento
besta do amor. Me diga um momento besta do amor. Está sentado numa pracinha, segurando a mão do outro, chupando sorvete. É muita besta, mas é lindo. Só é feio para quem vai passando. Para os dois lá é demais. Me diga um outro momento besta do amor, andar segurando a mão. É ridículo, eu sei que é ridículo, mas ruim é quem não tem uma mão para segurar, né? Seguindo, olha o que é que ele diz, já que você vai perder a pessoa que você ama, aproveite. Olha agora, quando a morte chegar, silêncio, eu possa me dizer do amor que tive. Isso aqui é para falar da realidade de ter amado. Eu possa me dizer. Por que ele diz me dizer? Porque dizer para os outros é fácil. Eu posso estar mentindo. Eu estou amando, está mentindo. Mas você pode dizer para você, leito de morte, bem pertinho de morrer, sorriso na cara, dizendo: eu vim ao mundo fazer uma coisa, amar, e eu amei. Amei e fui feliz na vida. A pessoa morre contente. Que não seja imortal. Lembra que só a Sandy que achar que era imortal? Que não seja imortal, posto que é chama. Isso aqui é filosofia. O amor não é um fogo. Isso aqui é intertextualidade. Não é Camões? Camões dizia que era um fogo. Se o amor é uma chama, me diga a lógica do fogo. Se apaga. Que não seja imortal, já que é um fogo, então o fogo se apaga, mas que seja infinito enquanto dure. Enquanto o meu amor durar 2 meses, 3 meses, 1 semana, 5 anos, 10 anos, eu vou aproveitar cada momento. É isso, soneto de fidelidade. Temos algum tempo, acabou? Olha, atenção, muito obrigado. Ok, muito obrigado, né? Tá bom, tá bom. Tá bom de palma.